Fala galera, continuando aqui então, vamos continuar esse esquema todo aqui do vídeo inicial, né? Que é onde a gente fez uma breve exposição aqui da cosmovisão, né? Eu tenho uma colinha aqui, né? Nesse vídeo aqui vamos falar sobre a máquina, o software, algumas noções da internet e de como o software se relaciona com a alma humana e nossa cosmovisão toda aqui, tá? É basicamente isso. Tanto que tem esse diagrama aqui, ó, esse diagrama central aqui. É sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração, né? Acho que convém. Fazer um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vamos lá então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Beleza. Então vamos lá. Esse vídeo aqui ele vai circular ao redor dessa noção toda aqui do diagrama, né? Já indo direto ao ponto, porque a gente vai acabar voltando nisso e isso vai ter sentido, né? Qual que é o lance todo? No vídeo passado a gente falou sobre essa noção de imagem interior aqui, né? Onde a gente opera ela com as nossas faculdades, né? Na expressão dela, um dos modos de expressão das ideias que a gente tem no nosso interior, da imagem interior, é através das artes. E uma delas, por exemplo, né, que é a que a gente vai dar foco, é o software. Beleza? Então, aí a gente tem o nosso diagrama aqui. Eu tenho a representação interior, a imagem interior, que é um tipo de representação. As faculdades da alma que operam essa imagem, né? Aí tem o corpo humano, coloquei aqui só para ter uma noção da coisa toda, né? Como a coisa toda se relaciona. O corpo humano tem mãos, olhos e tal. Então eu vou, digamos que, externalizar esta imagem interior, ou coisas que estão no nosso interior. E essa externalização, quando se trata do software, né? Ou seja, vai envolver o computador, a máquina. A gente faz, obviamente, tem uma noção de entrada e saída, né? Input, output, o teclado, o mouse, o monitor vai entrando aqui. É o jeito da gente inserir a representação dentro da máquina, obviamente. Isso aqui é tudo muito óbvio, mas eu acho que é legal falar, sabe? Mas o que vai existir dentro da máquina? Então vai existir o chamado software, né? Um código. E aí eu coloquei essas outras partes aqui, tipo o HD, a memória RAM, o processador, só para nos referir às partes aqui da máquina. E uma noção aqui que é a substância material, né? Que no final das contas esse software ele vai ser executado, operado, atuado no final das contas pela máquina, isso. E essa atuação é feita no nível, obviamente, da substância material, na realidade física, né? No fundo, a operação lógica que é executada, ela é real, né? Ela não é uma coisa puramente ficcional, alguma coisa nesse sentido. Ela é real e ela é executada na máquina, na realidade física, no final das contas. Beleza? Então, nessa exposição toda aqui, o que vai acontecer? Que a gente vai explorar exatamente essa dinâmica toda aqui, ó. Então, se no anterior a gente tinha essa noção aqui, ó, que a gente buscava amar Deus e o próximo, e nisso, fazendo isso por meio do bom exercício da nossa humanidade, através das nossas faculdades, da noção de imagem interior, etc. E isso se expressa através das boas obras, aqui nessa noção de dinâmicas, da construção que a gente chamou das artes, né? Que seriam as boas obras através das artes. E com isso a gente consegue cooperar em alguma coisa, por exemplo, na alma do próximo, na imago Dei do próximo, né? No final das contas, cooperar na salvação da sua alma. Então, se aqui no primeiro a gente tem esse fluxo, o que a gente vai fazer é meio que continuar esse fluxo geral, mas adentrando agora nessa noção da construção através do software. Então, para mexer com o software, a gente tem que fazer essa exposição geral para a gente se situar, né, na máquina, o que é um computador, o que é a internet, o que é o software e como isso tudo se relaciona conosco, né, e com o nosso interior no final das contas, né? Beleza? Então é isso.
Então tendo em mente aquilo que foi dito no vídeo anterior, né? Que é essa noção da imagem interior, vamos entrar agora no aspecto do software. Então, antes de falar do que é o software propriamente, vamos dar uma olhada bem por cima mesmo, porque não dá para ficar explorando esses temas até o extremo, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui realmente superficial, mas que ao mesmo tempo eu acredito que dá uma noção legal do que é um computador, no final das contas, né? Então de cara a gente tem essa imagem aqui, né? Que é um computador desktop clássico convencional, né? Você tem um CPU aqui, o monitor, né? O teclado, o mouse, caixinha de som das antigas, tudo isso. Isso aqui é um computador convencional, certo? Dentro da CPU nós temos o que? A placa-mãe, né? Obviamente, nela temos o processador. Quando você vai ver esses chips que tem no processador, você tem uma imagem como essa, que aí já é uma imagem da fotolitografia impressa no microchip. E se der um zoom, você vai chegar nessas... Essa fotolitografia, esses risquinhos, são as conexões de fios mesmo, que conectam o sistema todo. Que aqui você tem um zoom dessas conexões, elas são desse jeito, ó, que lá no fundo vai conectar o transistor, né? Que é esse desenho, por exemplo, essa imagem de microscópica aqui, com gate, drain e source. Por que eu estou mostrando isso? Porque esse aqui, no final das contas, essa noção toda é o coração da máquina, tá? Aqui embaixo tem um diagrama para você ver como que o pessoal expressa a arquitetura do computador, como se fosse todos os devices de input e output, né? Mouse, teclado, aí output, monitor, alto-falante. Mas todo esse input e output se conectasse no que? Nessa arquitetura aqui, ó, que tem esse conceito de control unit, né? Unidade de controle. A LU significa Arithmetic Logic Unit, unidade lógica e aritmética, e o conceito de memória, certo? Como a gente vai ver daqui a pouco, esse aqui é o conceito do processador, conceito base do próprio processador, certo? Então, não precisa decorar nada disso aqui, eu só estou mostrando isso aqui para dar uma exposição de mais ou menos como que é um computador, o que é um computador de fato, sabe? A gente olha isso aqui, eu olho o notebook, né? Olha de fora assim, não sabe o que está acontecendo ali por dentro, beleza? Então a ideia toda aqui é meio que entrar nessa estruturação toda até o coração ali, o núcleo da máquina, né? No final das contas é isso. Eu fiz um diagrama aqui também que eu separei por camadas, né, pra gente ter uma noção. Então, por exemplo, a gente tem o computador, aí você tem os periféricos, aqui você tem a placa-mãe, como a gente viu, né, tem a placa-mãe aqui, né? E se você vai descendo, você vai ter dentro da placa-mãe algumas noções como barramentos, dispositivos internos, e tem a CPU, por exemplo, que é o processador, né? Isso daqui. E se você entrar dentro da CPU, você vai ter a LU, por exemplo, a Arithmetic and Logic Unit. Beleza? Dentro dessa ALU, você tem algumas noções também. Eu peguei aqui alguma aqui só pra gente seguir se aprofundando. Beleza? Então as questões aritméticas, por exemplo, tem as operações matemáticas de soma. Essas operações como a de soma, elas vão usar os chamados portas lógicas, logic gates, por exemplo, que são abstrações construídas em cima de transistores. Então você tem várias portas lógicas, AND, NOT, são portas lógicas, beleza? Quando você entra dentro de uma porta lógica dessa, o que você vai ter é um conjunto, um arranjo de vários transistores. Um transistor se parece mais ou menos com isso. Isso aqui é um esquema do transistor. Veja que ele tem aqui um gate, um source e um drain. Isso aqui é um esquema, certo? Ele existe de dois tipos, tá? Esse aqui, por exemplo, é um P-type. Então você tem um P-type e tem um N-type. Um é proporcionalmente equivale ao oposto do outro. Eles representam dois estados contrários um ao outro. A ideia do transistor toda é esta, tá?
Então assim como esse é um esquema do transistor, você tem um gate, um source e um drain, aqui você tem uma imagem de microscópico, né, do que é um transistor no mundo real. Ele é feito assim, ele parece mais ou menos assim. Então o gate é essa estrutura, é uma estrutura física mesmo, você tem o drain e tem um source. Claro que isso aqui é só uma imagem, porque através desses processos de fotolitografia, você vai dopar algumas partes, você vai inserir de maneira controlada átomos dentro de uma estrutura cristalina como a do silício, que vai causar um efeito, um processo de dopagem que é visando justamente uma atividade eletrônica específica, né? Para você aproveitar disso e construir o sistema lógico do transistor, que ele vai se basear, no caso o MOSFET, né? O Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, que é um transistor de efeito de campo feito em cima de óxido de metal semicondutor, que no caso é o átomo de silício. Eu não manjo também de física, mas é basicamente isso. E daí o transistor vai funcionar com tensão, né? O fenômeno da tensão, beleza? Então você tem aqui entre aspas, digamos assim, para dentro do transistor, você tem o que? Você tem justamente os átomos e os fenômenos físicos. E a gente está aqui generalizando e chamando de substância material justamente porque de fato é a matéria, né? Então você tem átomos de silício, de fósforo, você tem outros, você tem boro, você tem o fenômeno da tensão elétrica, você tem fenômenos quânticos também envolvidos ali, que é toda a física do transistor, que não convém entrar aqui, que eu também teria que estudar, porque eu também não manjo muito não. Mas é basicamente esse o esquema todo, em cima dessa substância material, em cima desses átomos, desses fenômenos físicos, é que se constrói o transistor. E nele ele tem dois tipos, tipo P e tipo N, que equivale a dois estados possíveis, dois estados contrários um ao outro, que de maneira extremamente resumida a galera vai chamar de equivale ao 0 e ao 1, mais ou menos assim. Ou com eles nós conseguimos construir portas lógicas, de modo que com essas portas lógicas, a gente consegue representar os estados 0 e 1, por exemplo, também. Mas a possibilidade de se fazer isso com as portas lógicas existe porque nos transistores já é possível representar esses estados. E se você for adentrar ainda mais, no próprio transistor só é possível representar esses estados porque na substância material já também há essas noções ali implicitamente na própria substância material, na essência dos entes envolvidos, certo? Então o que você tem aí? Você tem essa noção toda que vai numa conjunção de sistemas, um sistema dentro do outro, que vai formar, no final das contas, o que a gente chama de computador. Beleza? Que é um sistema, como a gente tem um esquema aqui, deixa eu ver se eu acho, que é o esquema da CPU, na verdade, né? Que é esse daqui, ó. Esse esquema aqui. Você tem entradas e saídas e você tem esse núcleo, que é esse núcleo que a gente vai entrar, certo? Mas só para deixar claro então, esse computador aqui, né, como a gente convencionalmente conhece, ele é um sistema composto por entradas e saídas e um núcleo. E esse núcleo é o que mais interessa, digamos assim. Beleza? E esse núcleo é onde ele está, ele vai nessa hierarquia aqui, ele entra do computador, vai na placa-mãe, na CPU. Aí dentro da CPU vai entrando na unidade lógica aritmética. Tanto as duas usam, na verdade, no fundo, portas lógicas, tá? Eu coloquei pela aritmética aqui para ter um caminho, mas as duas usam as portas lógicas e vai entrando lá no transistor, nessa noção dual do transistor, digamos assim, essa noção polarizada, sei lá como é que poderia chamar, essa ideia de que pode representar dois estados possíveis, e aí você chega na substância material, que possui implicitamente nela, intrinsecamente, essa possibilidade de fato representar esses estados, senão a gente não conseguiria fazer isso realmente, entende? O computador só computa, digamos assim, ele só calcula, ele só faz uma conta de fato, realmente, porque na matéria existe essa possibilidade de utilizá-la como um motor lógico que realiza um cálculo matemático, por exemplo. Beleza? Tá claro? Então essa é a primeira noção que eu queria deixar claro.
nós vimos um computador acima, nós vamos entrando na placa-mãe, processador, vai entrando até o nível do transistor aqui. E aí, para dentro dele, vai entrar aqui na substância material mesmo. Beleza? Mas tudo isso, até o nível do transistor, se parar para ver bem, você ainda está sujeito a esse diagrama aqui. Esse diagrama aqui, ele é central. E ele é o que define, no final das contas, digamos assim, ou pelo menos expressa a real arquitetura de um computador, beleza? E ele que nós vamos explorar agora. Então isso aqui já pode ter uma base do que é o computador e é onde a gente vai adentrando até chegar no seu íntimo. Então agora explorando a CPU, a chamada CPU ou processador, adentrando nisso, vamos dar uma olhada aqui em alguns conceitos. Veja que eu coloquei aqui essas noções aqui de máquinas de calcular, máquinas que operam uma representação. Logo isso aqui vai ficar mais claro também. Mas um ponto já para deixar claro desde agora, que computador é basicamente nisso. É uma máquina que calcula ou é uma máquina que opera uma representação. A gente pode chamar desses dois modos assim, mas eu creio que esse segundo aqui é o que melhor expressa, né? Uma máquina que opera uma representação. Beleza? Isso vai ficar claro no decorrer do vídeo. Mas logo de cara, vamos deixar clara uma noção aqui, que é o seguinte. Essas máquinas de calcular, ou seja, o CPU, o processador, ou a GPU, a placa de vídeo, ou outros que existem, como a TPU da Google, acho que é da Google, tem outros, como a NPU, QPU, que eu acho que é Quantum Process Unit, uma coisa assim, sei lá, relacionada à física quântica, computadores quânticos, também tem DPU e tem vários. O que são essas coisas? Todas elas são máquinas de calcular, grosseiramente falando, tá? Que elas possuem elas têm finalidades específicas, mas elas realizam isso todas com a mesma base, que é o que? Essa arquitetura aqui. Veja que essa imagem, por exemplo, ela expressa a arquitetura simplória, tanto de uma CPU, arquitetura conceitual, sabe? De uma CPU, tanto também como de uma GPU. Ou seja, um processador ou uma placa de vídeo. Veja que aqui nós temos esse ALU, que é unidade lógica e aritmética. Temos essa unidade de controle em verde. E temos esse cache. Esse cache é memória. É a noção de memória dentro do processador, por exemplo. E veja aqui do lado na GPU que você tem a mesma coisa. Só que você tem uma arquitetura diferente, uma organização diferente. Mas você não deixou de ter unidades lógicas e aritméticas. Você não deixou de ter unidades de controle, esse verde. E nem o conceito, a noção de memória. Então, independente da arquitetura dessa máquina de calcular, seja CPU, GPU ou o que for, todas elas possuem a mesma finalidade no final das contas, que é fazer contas ou operar essas representações lógicas, que no final das contas vão ser as instruções que compõem um software, certo? Então estou colocando isso aqui justamente para deixar claro que eu dei o exemplo aqui da CPU, mas isso aqui vale para GPU e qualquer device que empenhe essa função. Esse é o real computador. Coisas como memória RAM, disco rígido, a própria placa de vídeo, que é como se ela fosse um grande sistema de barramento, são todas as coisas, pode dizer que são extensões dessas máquinas de calcular, seja extensões da CPU ou da GPU, ou tudo isso forma o computador, né? Ou seja, vai ter as noções de máquina de calcular, noção de memória e noções de barramento. Você vê que essa arquitetura, seja no nível micro, vamos dizer assim, ou no nível mais macro, como no nível do próprio gabinete, ali, do próprio notebook como um todo, do próprio computador como um todo, elas sempre estão presentes, beleza? E a arquitetura basicamente é essa daqui, ó. Veja que ela é composta de uma entrada e uma saída. Aqui dentro tem a noção de memória. Esses registradores, são memórias também, tá? Memória é a noção de você fazer uma representação perdurar
no tempo e no espaço, vamos dizer assim, pelo tempo que você quiser ou que você achar adequado, digamos assim, sabe? É a ideia de você perdurar algo existindo por um tempo e depois isso sumir. Enquanto perdura ali, esse é o conceito de memória basicamente no núcleo dele, tá? Então esses registradores, que é um tipo de memória interna da CPU, é precisamente para isso. Você mantém uma informação aqui armazenada, onde ela fica ali sendo preservada enquanto está sendo executada uma operação lógica, por exemplo, por essa ALU, Arithmetic Logic Unit, por exemplo, entende? Depois esse valor é resgatado, ou o resultado dessa Arithmetic Logic Unit é armazenado nessa memória e preservado enquanto se executa outra instrução, que aí resgata. E quem faz essa gestão, esse manuseio, essa administração desses fluxos todos é a Control Unit. Então as noções de existir uma memória que armazena as representações, preserva as representações no espaço e no tempo, a noção de existir um mecanismo que realiza a operação lógica, realiza a comparação entre duas representações, realiza um cálculo ou qualquer operação lógica, ela também está sempre presente. E a noção de gestão dessas operações também está sempre presente, é a Control Unit. Assim como também está sempre presente a noção de entrada e saída, certo? Então, de modo que essa aqui é a arquitetura geral de um computador, que a gente pode expressar dessa maneira aqui, ó. Esses dois aqui em cima, vou colocar um pouco mais para cima, eles são exatamente isso. Você pode entender então um computador como essas duas caixinhas aqui, que seria o que? Input e output, você tem controle e barramento, memória e processamento lógico. Ou você pode definir assim também, sintetizar assim, você tem uma interface, que é input e output, você tem controle e barramento, memória, processamento lógico e representação. São os conceitos pilares aí, vamos dizer assim, do computador. Seja lá como ele seja feito, seja lá qual for esse tipo de máquina. No caso seja lá qual for esse tipo de computador, no caso, né? Ele vai estar sempre utilizando desses conceitos fundamentais, tá? Então aqui na CPU, na própria CPU, ela não é diferente. Ela tem input e output, são suas interfaces. Ela tem memórias, que são os registradores. Ela tem processamento lógico, que é a Arithmetic Logic Unit. Ela tem controle e barramento, que é essa Control Unit. Assim como numa placa-mãe, vamos pegar a imagem aqui, ela tem a mesma coisa. Ela é o computador no nível mais macro. Então ela tem a Arithmetic Logic Unit, ela tem o processamento lógico, quem executa, o processador. Ela tem input e output, ou seja, mouse, teclado, monitor, input e output. Ela vai ter memória, sistemas próprios de memória RAM, por exemplo, HD, que é uma memória permanente, é a memória que mantém a representação, a informação armazenada lá, mesmo depois que o computador está desligado e tal. Depois que você liga, você puxa as coisas que estão nele para a memória mais rápida, que é a memória RAM, né? E você tem os sistemas de controle e barramento, né? Que a placa-mãe, ela é basicamente a interconexão de todos esses elementos, essas partes do computador, ou seja, ela é o barramento central de tudo. Tanto que você vai ter protocolos de barramento específicos, né? Mas no final das contas é isso que você vai ter essa arquitetura fundamental, que é composta de input e output, controle e barramento, processamento lógico, memória e representação. A representação seria o software, né? Que é o que a gente vai ver melhor depois. Mas é basicamente isso. Então você de fato pode reduzir a arquitetura do computador nesses conceitos aqui, que são pilares, são fundamentais, são fundamentos, vamos dizer assim, da própria máquina, que é o que a gente pode chamar do composto de software e hardware. No caso, o computador, né? A máquina que nos referimos aqui é o computador. Seria então a interface, controle e barramento, memória, processamento lógico e representação. Certo? Ok, mas continuando então aqui, veja que esse conceito aqui, ele se estende um pouco mais aqui, por exemplo, porque isso aqui é tipo um esquema simplificado da própria placa-mãe, né? Então você tem a CPU, aí você tem IOs, você tem memória RAM, entende? Então no final das contas,
esse conceito aqui é o conceito do computador, e ele vai estar presente no nível micro como no nível macro, basicamente isso, beleza? Então aqui dentro do gabinete do computador, você tem o próprio computador todo. Na verdade, tudo isso aqui junto é o computador, né, obviamente. Mas quando você entra, é como se dissesse assim, quando você entra dentro do gabinete aqui, você olha para a placa-mãe, com todas as peças ali que ela possui, então você entende que esse é o computador de fato, o resto aqui é input, output. Só que quando você entra na unidade de processamento lógico, que é o processador, você vê que tem um computador inteiro dentro dele, na verdade. Ele tem um computador inteiro, ele tem input, output, o resto aqui é extensão dele, né? E eu digo unidade de processamento lógico, ou seja, CPU, GPU, TPU, qualquer coisa, tá? Sabe que isso é o computador no final das contas. E esse computador, assim como no nível macro ou como no nível micro, ele está sujeito a essa arquitetura aqui, né? Input, output, controle, unidade de controle, processamento lógico, aritmético e memória, e uma representação, que não está aqui, mas é a representação, que são, aqui no caso da CPU, são as instruções que a CPU vai executar no final das contas, né? Pois bem, então a gente vai chegar aqui, ó. Veja que esse diagrama aqui, ele já expressa uma coisa curiosa. Ele simplifica a CPU, né? Register, ALU, PC, colocou bem assim, ó. Ele colocou essas data memory, data from memory, data to memory, data from memory. Colocou esses bits 0, 1, 0, 1 na memória. O que isso aqui está representando, para quem não está ligado? Isso aqui representa o programa, que é o software, que a gente chama aqui de representação, que está carregada, armazenada na memória RAM do computador. Porque como é que é feito? Como é que um programa existe, né? No computador. Primeiro ele é salvo no disco rígido, né? No HD. Eu não vou ter imagem aqui, mas só para entender. Ele é salvo no HD. Depois que ele está no HD e seu computador é ligado, quando você for executar um programa, por exemplo, o Google Chrome, sei lá, um programa, o Google Chrome, então vai executar o Google Chrome, ele vai ser carregado na memória RAM, ele é transferido do HD para a memória RAM, e quando ele está na memória RAM, o processador começa, claro que a coisa eu estou simplificando aqui, mas é literalmente esse o fluxo, o processador começa a pegar as instruções que estão na memória RAM, porque ali está todo o software. Então ele começa a pegar uma instrução dessa por vez e processá-la uma a uma, literalmente, de modo que essa instrução que é pega, ela que é colocada aqui nesse input e é processada e é armazenada, ela é quebrada. É como se toda a instrução fosse uma representação única e ela é processada, ela é quebrada, armazenada suas partes, seus valores aqui nessa memória, enquanto que outras partes são calculadas com essa unidade de lógica e aritmética. Depois que ocorre toda essa computação, esse cálculo todo ali da instrução, tem o resultado que é armazenado nessa memória também, e depois manda para o output, que aí no final das contas o processador vai armazenar na memória RAM de novo, e aí vai pegar uma outra instrução e fazer isso também, e assim ele vai executando todo o programa, todo o software no final das contas. Mas lembrando, então a instrução que é pega do seu software, que é carregada na CPU, ela vai entrar aqui, e quando ela for executada por essa Arithmetic Logic Unit, o que vai acontecer? Isso aqui que a gente comentou aqui, ó. Vai adentrando até o nível das portas lógicas, a nível do transistor, que de fato a coisa é operada no nível do ser, né? No nível da substância material. Por mais que seja complexo, a gente não entenda exatamente como isso é feito ainda, mas é basicamente isso que ocorre, né? Então eu acho que com isso já fica claro, um pouco mais claro pelo menos, o que é mais ou menos o que é uma máquina. É tipo uma introduçãozinha aqui pra gente se situar e entender o que é uma máquina. A gente pode dizer então que o processador, ou a GPU, né, a CPU ou a GPU, ou a maquininha de calcular que está dentro do computador é o centro da máquina, tá? E o foco todo dessa máquina, tipo, o objetivo inteiro de toda essa máquina aqui, que é o computador, e toda essa coisa que vai até o nível da substância, o foco todo disso é justamente executar um programa, porque ele existe para isso, para pegar uma instrução do programa, executá-la e
quebrar, ela quer armazenar dentro da memóriazinha interna do próprio processador e de fato pegar aquelas duas instruções, tipo somar dois números e executar dentro da unidade de lógica aritmética. Sacou? No final das contas é isso daí. Então o foco objetivo da máquina inteira aqui é literalmente executar esse software. Sacou? Beleza. Com isso então a gente tem uma noção básica aqui do computador. A gente entende que ele é uma máquina que ele calcula. A dinâmica toda dele se dá em torno dessa noção de fazer as contas ali, de ter o processamento chamado lógico e aritmético, né? A gente faz conta matemática e opera, executa operações lógicas, faz comparação, por exemplo, entre dois valores, por exemplo, compara igualdade, por exemplo, entre dois valores. E também faz contas matemáticas, calcula matrizes, sei lá, como que é o caso da GPU, ou calcula números escalares mesmo, como que é o caso da CPU, beleza? Então o computador é uma máquina de calcular, mas no entanto não é só isso, é uma máquina que opera uma representação. A representação que ela opera é uma instrução que pode ter tanto contas matemáticas quanto operações lógicas, por isso é Arithmetic Logic Unit. E é uma máquina que está sujeita a esse conceito e também ao conceito de memória, input, output, control unit, como a gente viu ali, beleza? E como ela faz isso? Como essa máquina faz isso? Ela faz isso no nível físico, utilizando os fenômenos físicos lá no final das contas, né? Como a gente viu aqui no transistor, que vai combinar lá nos átomos, na utilização da atividade eletrônica dos átomos, etc. Isso é basicamente um resumo aqui bem bizarramente superficial, mas assim ao mesmo tempo que eu acho que é meio geralzão e para nos situar do que é uma máquina, beleza? Então isso é basicamente uma máquina e se reduz aqui a uma arquitetura central que é essa daqui, certo? Beleza? E aí o que nos interessa aqui é justamente a representação, o software que essa máquina vai executar, vai operar. E aí a gente chega aqui nesses conceitos aqui de maneira bem resumida, a software e hardware. O software é essa representação que ele parece com isso, por exemplo, que eu tenho a imagem de um software aqui, um código em C, um Hello World. Ele é essa representação em linguagem natural aqui, estruturada com esses símbolos e tal, com chave de abertura e fechamento, ponto e vírgula. Cada caractere aqui significa alguma coisa, certo? É uma representação, é uma estrutura que representa algo. Isso é o nosso software no final das contas. Isso vai ser reduzido a um formato binário para o processador executar e tal, como mostra aqui esse 0 e 1, 0 e 1, não sei da quanto. Mas no final das contas, mesmo no nível do código assembly, você tem instruções ali claras no final das contas, que a intenção desde sempre da máquina foi ter um alto nível de abstração para que a gente pudesse ter o controle dessa representação e pudesse escrever software de maneira usando a nossa linguagem natural, por exemplo, ou algo próximo disso, beleza? Mas essa representação aqui, que é o chamado software, ele vai ser operado, executado pelo hardware, que a gente está chamando de máquina aqui. Então a gente tem a representação e a máquina. A máquina é um dispositivo que opera essa representação, digamos assim. Eu coloquei aqui uma foto do processador aqui para a gente se lembrar que quem que vai executar essas instruções no final das contas, esse carinha aqui, né, que é o nosso processador, por exemplo. Ou a GPU, se for o caso, mas é uma máquina de calcular no final das contas, beleza? Então até aqui fica clara essa noção de que o computador é essa máquina de calcular que opera uma representação, certo? E que existe essa arquitetura central aqui que eu acho que é importante deixar bem claro dela. Por quê? Porque ela vai nos acompanhar não só no nível do computador como um todo, ou da CPU, ou da GPU, ou de qualquer máquina de calcular. Não, mas até essa arquitetura aqui, ela vai nos perseguir, vamos dizer assim, até no nível do próprio código. Dentro do próprio código, nos sistemas que a gente for construir, você vai estar subentendido, você vai estar sujeito ainda a esses pilares, esses conceitos aqui. Por quê? Porque isso é como se fosse fundamentos dos sistemas, no sentido amplo. Os sistemas possuem essas dinâmicas. É necessário preservar representações ou coisas no ser. É necessário você ter uma interação, a noção de entrada e saída
sempre ali subentendida. A gente chama de input-output, mas essa interação que possui uma direcionalidade dos eventos, como a gente posteriormente pode acabar vendo na noção de causalidade. É necessário ter um controle, uma forma que gestiona, que articula as coisas ali dentro desse sistema. Por isso, unidade, controle, barramento. E é necessário que exista algo racional, inteligível nos sistemas, que ele opere de modo inteligente. E isso é feito dentro desse conceito aqui do processamento lógico e aritmético, onde a representação é feita de modo a armazenar a sua significação, o sentido que é dado ao software, no final das contas, grande parte aqui, digamos assim, é justamente essa noção de expressão lógica, né? O software, ele é precisamente isso. Então a gente amarra ali toda a questão cognoscível, inteligível, e a gente faz isso, expressa isso através da lógica. Tem que estar sujeito à noção de memória, a gente tem que armazenar, perdurar as coisas no tempo, e tem que haver uma noção de entrada e saída. Então, no final das contas, como a gente vai ver com o tempo, essa arquitetura aqui é a arquitetura dos sistemas propriamente. Então, o software, qualquer sistema de software que a gente for construir, ele também vai estar sujeito a essa arquitetura. Então, por isso que ela é importante, tá? Mas, em resumo, por agora, tenha em mente isso daqui. Então, a gente tem a representação do software e a máquina, beleza? E a máquina é um dispositivo complexíssimo, mas no final das contas só para executar o software, beleza? E aí a gente chega aqui nesses dois diagramas, nesses dois quadradinhos aqui e nesse daqui, né? Que é o quê? Que é a síntese, né? Do que é um computador, que ele pode ser reduzido a esses conceitos, certo? Entrada e saída, como a gente já viu, controle de barramento, memória, processamento lógico e representação, onde a representação é o software. Então você tem o software e hardware, representação e máquina. E o modo disso aqui funcionar, que é a máquina que executa o software, a máquina que opera a representação, né, se dá nesses conceitos aqui, de entrada e saída, controle e barramento, memória, processamento lógico e a própria noção de representação, certo? Então isso aqui é uma base para a gente entender o que é um computador no final das contas. Certo? A gente pode dizer assim que também um computador é justamente o dispositivo, é a tecnologia que a gente inventou para pegar e a nossa alma expressar uma representação, por exemplo, uma representação de um ente ou qualquer coisa assim, e a gente colocar essa substância material para executar, para instanciar esta representação de algum modo, para que a gente dê um dinamismo para essa representação no final das contas, certo? Esse é um dos jeitos também de dizer a coisa, mas no final das contas você está sempre sujeito a essas noções de representação e máquina, de software e de hardware, e a máquina opera, atua a representação, certo? Então a gente tem aqui representação, máquinas e substância material, que são os fenômenos físicos. Representação operada pela máquina na substância material, certo? E a gente vai falar um pouco da questão da internet aqui só para ter uma base também, mas a gente chega aqui nesse conceito central, aqui nesse diagrama aqui inicial, né, melhor dizendo, que a gente apresentou no começo, e aí começa a ficar claro. Então você tem aqui a parte da máquina, né? Você tem o input e output dela, você tem a noção de software aqui dentro, que através desses input e output a gente inseriu a representação dentro da máquina. Representação essa que vai ficar primeiramente no HD, depois vai ser puxada na memória RAM e vai ser processada, né, pelo processador, no sentido aqui de CPU, GPU, etc. Qualquer máquina de calcular que vai executar, vai atuar, vai operar a nossa representação. E essa atuação das instruções que estão ali presentes na representação como um todo é feita na substância material, se utilizando dos fenômenos físicos, como da atividade eletrônica dos átomos, por exemplo, né, etc. Beleza? Isso aqui é a máquina. E isso aqui é o ser humano, né? Onde a gente tem aqui a noção das faculdades da alma que opera uma imagem interior, que é um tipo de representação operada dentro da alma humana. E através dos nossos sentidos, das nossas mãos, nossos olhos, nós vamos expressar as coisas dessa imagem interior dentro da máquina, no final das contas. É isso que a gente vai fazer. Construir um software é literalmente isso. Quando você está construindo um software, você literalmente você pensa primeiro, opera ali
os esquemas dentro do seu intelecto, e você vai construindo, vai expressando isso num fluxo de vai e vem aqui, tá? Essa interação é mútua, onde você vai expressando isso num sistema de software, numa representação de código, numa representação de um software, no final das contas. Para a máquina operar isso daí, você vê isso sim sendo instanciado e você vê os efeitos, os frutos do software ali, né? No final das contas é isso. Construir um software é expressar essa imagem interior que já existe dentro do nosso intelecto, tá? E aí a gente linka isso daqui, no final das contas, com a nossa apresentação inicial, né? Que é da cosmovisão. Então, se a gente tem aqui uma noção de imagem interior, que ela é operada pelas faculdades da alma, né? Com a razão, principalmente. O conceito que a gente vai formando aqui das coisas, por exemplo, eu estou lá investigando um ente específico, ou estou construindo uma noção entitativa nova, por exemplo, eu estou construindo um sistema de uma empresa, para gestão empresarial, eu tenho vários conceitos envolvidos, eu vou meditar esses conceitos, vou dominar eles com o meu intelecto, eu vou compreendê-los, na medida que eu compreendo com o meu intelecto, eu crio uma compreensão, ou seja, isso está sendo arranjado nessa noção de imagem interior que a gente apresentou antes, e eu vou expressar isto através da construção pelas artes, no caso software, né? Mas quando eu expresso isso, quando eu expresso essa imagem interior, eu caio, no caso do software, né, eu caio aqui, onde através do input e output do computador, eu vou armazenar dentro da máquina a representação de software, e essa representação é precisamente um tipo de reflexo dessa imagem interior que a gente já tem previamente apreendida pelo nosso intelecto, entende? Onde, na medida que nós vamos expressando essa imagem interior na representação de software, a gente vai podendo executar esse software, instanciá-lo e fazer toda uma investigação. Então, isso aqui, inclusive, o software é extremamente útil na meditação, porque ele ajuda a gente simular, representar coisas, entes e relações, etc., e ver o comportamento disso. Beleza? E os sistemas de softwares construídos são basicamente construídos assim. No final das contas, o que está por baixo de tudo é justamente essa noção de retirar da mente e expressar na representação de software. Beleza? Estou colocando isso aqui só para deixar claro justamente essa conexão de tudo que a gente apresentou antes com a noção agora aqui da máquina, do software, do hardware, da representação, dessa noção geral de representação, como que isso transita daqui para cá, beleza? Porque é sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos, beleza? Ok, mas então tendo em mente que é basicamente isso um computador, né? Uma máquina que opera uma representação, por isso agora começa a ficar clara a segunda frase aqui embaixo, né? Máquinas que operam uma representação, e você começa a entender que quem está de fato operando essa representação que você inseriu dentro da máquina pelo teclado e foi confirmando pelo monitor, sei lá, por exemplo. Você começa a entender que isso é armazenado nas memórias, na noção de memória, que aquilo é preservado no tempo, no espaço, ou seja, depois que você desliga o seu computador, aquela representação que você inseriu, ela se mantém ali sendo preservada, né, no HD, né, e aquilo depois vai ser carregado na memória RAM e através de outros sistemas internos ali do computador, mas no final das contas, aquela representação vai ser executada pela essa maquininha de calcular, que é a CPU ou a GPU, que no final das contas o que interessa dentro dela aqui, né, é essa arquitetura, né? Porque quem vai operar isso aqui, no final das contas, é essa Arithmetic Logic Unit. É ela que vai operar isto. E até dentro disso, porque isso aqui é uma abstração, né, que a gente viu aqui, que vai ter dentro, são vários sistemas lógicos de operação matemática, operações lógicas. Você vai adentrando, você vai chegar nas portas lógicas e até no transistor, né, que é um arranjo. As portas lógicas é um arranjo de transistores, né, de modo a construir uma porta lógica, e aquilo forma um sistema já. Então, na realidade material, você tem um transistor e a sua atividade eletrônica, seus fenômenos físicos envolvidos ali, e é em cima disso que a gente vai isso que a gente vai se utilizar para construir os sistemas, ou seja, para de fato operar a representação, para que de fato a nossa representação, o aspecto lógico e matemático dela,
seja de fato operado, ou seja, uma conta seja de fato feita. Eu de fato entro com 2 resultados, tenho um terceiro, por exemplo. Eu de fato entro com 2 valores e tenho uma comparação entre eles e tenho uma resposta se é verdadeiro ou falso, se eles são idênticos ou se eles são diferentes. É uma operação de igualdade. Então a gente utilizando dos fenômenos físicos vai ser executada essa operação lógica e matemática no final das contas. E isso é o coração, é o íntimo do próprio processador, né? Que é essa Arithmetic Logic Unit. E isso é, no final das contas, por isso que é tanto CPU e GPU é tudo a mesma coisa, porque no fundo você tem a Arithmetic Logic Unit e os transistores. E isso, no final das contas, é a operação, né? É a atuação da nossa representação, que é o nosso software. Você vê que o software está no nível de abstração altíssimo. E ele vai ser executado na máquina, certo? E esse software é o que então? Essa representação de alto nível, do ponto de vista da abstração, é altamente abstrato. Ele é justamente um reflexo do nosso interior, dessa imagem interior que a gente tem. Qualquer programador que vai construir um software, ele não faz caoticamente tirando coisas do nada. Obviamente ele pensa antes e ele transmite esses pensamentos, essas imagens para o software. E ele assim ele vai resolvendo os problemas mesmo, porque ele não saiba disso. No final das contas, o que ele está fazendo é isso, né? Senão ele não entende o problema, ele não consegue expressar o software, não consegue escrever o software, né? Então o esquema geral aqui é basicamente este, né? Da relação da alma humana com a máquina, no caso máquina-computador que a gente se refere aqui, e a noção de representação, que é o software. Beleza? E essa é a arquitetura, é os pilares da arquitetura de toda máquina, de todo computador. Vou estar sempre sujeito a essas noções, que também pode ser reduzido nessas duas: representação e a máquina que opera a representação, certo? Mas então, essa mesma arquitetura, que é essa daqui, né, da CPU, da máquina, no final das contas, ela pode também, ela é estendida, ela se expressa de outras formas, como essa daqui, ó. A gente tem uma noção de interface, que é entrada e saída, e uma noção aqui de representação uma representação inteligente. Aqui não é inteligência humana, óbvio, é a representação de um aspecto racional, né? Então a entrada e saída, por exemplo, vão ser as noções de percepção e atuadores. E a representação do aspecto racional e inteligente aqui vai se dar nesses pilares, que é na própria noção de representação, memória e processamento lógico, que é a máquina, no final das contas. Então isso aqui é um jeito diferente de se referir à mesma coisa. Mas por que isso aqui é interessante? Justamente para dar essa ênfase aqui na robótica. Então você tem aqui um robô convencional de indústria, né? Que é um braço robótico. Aqui. Então ele tem uma noção de percepção, ele interage com o ambiente, ele atua no ambiente, ele percebe as formas e executa funções. Mas como que ele faz isso? Essa é a parte do input-output. É o interfaceamento da máquina com a realidade no seu entorno. Esse I/O, essa interface, essa entrada e saída, essa percepção e atuação, esses mecanismos de percepção e de atuadores. O seu equivale trata-se, né, do seu I/O, certo? Mas essa percepção vai produzir uma representação no interior dessa máquina, do computador no caso, né? Com as representações produzidas por sensores, por exemplo, e coisas semelhantes. Essas representações são obviamente armazenadas em tipos de memórias diversas. Memória RAM, a própria memória permanente. Às vezes tem uma rede neural treinada ali, um modelo de rede neural. Isso é uma representação, isso tem que ficar ali mesmo que essa máquina é desligada. Então a noção de memória está sempre presente dentro desse mecanismo todo, dentro dessa máquina toda. E a noção de processamento lógico, porque no final das contas o que tem aqui é um computadorzinho e lá no fundo ele vai ter que fazer a operação lógica, ele vai ter que comparar dois valores, ele vai ter que calcular valores e com base nisso, com base nas instruções da representação, vai movendo, vai resgatando e armazenando, né, representações na memória e vai movendo a máquina
nas suas noções aqui de atuadores, por exemplo, né, de percepção e atuadores. Então ela percebe, digamos assim, entre aspas, né, capta algumas coisas com sensores, produz uma representação, opera essa representação e dá um output que é precisamente atuadores, ou seja, atua na realidade em torno. Então você veja que essa noção aqui, ela também está presente na própria máquina convencional como a gente conhece, né? Por exemplo, como um braço robótico, ou como esses robôs humanoides aqui, que tudo que se aplica a essa máquina também se aplica a eles. O que vai mudar é, essa máquina está presa aqui num tipo um pilar aqui e ela atua aqui dentro do escopo. E o robô humanoide, ele caminha na realidade, ele tem uma interação ali superficial, mas ele interage com a realidade no entorno, mas é a mesma coisa, ele tem mecanismos de percepção e atuadores e dentro dele tem um computador, no final das contas, com essa noção de representação, memória e processamento lógico, certo? É basicamente nisso que consiste a máquina, né, nos dias de hoje. E por isso que essa é a arquitetura da máquina. É por isso que esses termos aqui, né, esses pontos são os pilares mesmo da máquina. E por isso que ele está expresso aqui desde o começo, digamos, do surgimento das máquinas modernas aqui, que é essa arquitetura da CPU, ela sempre esteve presente, entende? Certo? Então isso aqui é uma noção interessante, porque mostra quão longe vai essa arquitetura aqui da máquina, essa noção de representação e um mecanismo que opera essa representação, um hardware ou qualquer tipo de máquina, né, que opera essa representação, onde a representação a gente chama de software e o mecanismo físico, etc., que vai operar, digamos assim, essa representação a gente chama de hardware. Beleza? Então essas são algumas noções fundamentais e gerais do que é uma máquina e do que é um software e onde ele vai estar localizado, né? E mais ou menos como que ele interage com a alma humana. Outra noção interessante, só para citar também, essa noção aqui de internet. Eita, peraí. Aí. Essa noção aqui de internet. Beleza? Beleza. O que vem a ser a internet aqui, né? De maneira bem grosseiramente resumida também, a internet seria a interconexão entre as máquinas. De modo que, por meio dessa interconexão entre elas, que é compartilhado as próprias representações. Então você vai baixar as representações vão trafegar entre as máquinas, no final das contas. Essa é a graça da internet. E como a representação ela pode ser um canal de expressão do ser humano, como uma espécie de expressão quase que artística, mas mistura, diria, a questão artística e funcional, tipo típico das artes de serviço, por exemplo, você tem um range de expressão bem amplo também, entendeu? E com isso surgem todas essas representações que a gente conhece, por exemplo, como a música digital, a arte digital, os próprios gravações, filmes, os próprios softwares convencionais, programas de computador e todo tipo de coisa. Tudo isso são no fundo representações que existem na forma digital e na forma de software, no final das contas. E isso é trafegado entre as máquinas pela internet. Então a internet é literalmente a interconexão entre essas máquinas para permitir o compartilhamento dessas representações, formando como que uma espécie de universo de representações digitais ali, né? Como é que funciona a internet basicamente? Para a gente ter um contexto também. Funciona assim: você tem um computador, né? Como a gente viu, você tem uma rede local. A rede local é a própria rede na sua casa, ou seja, o seu celular se conecta no seu Wi-Fi, o seu computador também está conectado aqui via cabo ou via rede Wi-Fi também. Seu notebook está conectado, está todo mundo da sua casa conectado num modem Wi-Fi, né? E isso tudo compõe a sua rede local. Mas a sua rede local ela está conectada na rede do próprio provedor de internet, certo? E o provedor de internet é um conjunto das redes domésticas de todo um bairro ou de grande parte de uma cidade, né? E esse provedor, a rede dele toda está conectada na internet. Basicamente isso. Claro que tem muito mais coisas aqui no meio, como a gente vai ver. Tem os famosos backbones, por exemplo. E tem outros serviços fundamentais, como o próprio DNS. Mas em resumo é isso. De modo que a internet ela é o quê?
é uma máquina conectada na outra, isso forma uma rede. Mas essa rede, ela é uma unidade e ela se conecta junto com outras unidades de rede, assim, em uma... Ela junto com outras compõe uma unidade maior, que é a rede do provedor. Então a internet, ela é o quê? Ela não é uma mera conexão entre computadores, ela é a interconexão entre computadores e redes de computadores. No final das contas, é isso, sabe? Isso que é a internet. Beleza? Tem um diagrama aqui, ó. Então você tem aqui a LAN, rede LAN é a sua rede local. Veja que tem uma setinha, ela se conecta ao ISP, que é o provedor. E esse provedor está conectado à internet. Tem outros tipos de redes aqui e de serviços, mas é basicamente isso, tá? Então esse é o esquema simplório da internet no final das contas. Seu PC na sua rede no provedor, seu provedor na internet. E todas essas conexões entre essas redes formam a internet, que a gente conhece. Tem outros diagramas aqui também que mostram isso, ó. User, aí tem o seu modem, conecta no SP, aí tem as conexões de fibra óptica. Ou esse outro aqui, são várias subnets, né? Subnetwork. Várias redes que compõem a rede da internet. Basicamente, esse é um esquema simplório da interconexão entre essas máquinas e essas redes. Claro que na prática essas máquinas devem ser desconectadas de algum modo. Então a gente tem aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, os cabos submarinos que interconectam as redes das nações. Certo? Então a gente tem aqui um exemplo de como que é um cabo submarino desse. Tem aqui dois caras aqui nesse carretel gigantesco aqui, que isso aqui fica no navio, e esse aqui são os cabos. Esses cabos são desse jeito aqui, ó. É uma pouquíssimas fibra óptica aqui dentro dele, ó. Ele é rodeado por uma malha de aço para proteger essa fibra óptica no final das contas. E esse cabo aqui é um cabo cortado, mas é esse cabo aqui, ó, desse carretel grande. Esse cabo ele vai ser carregado assim no navio, né? De modo que aqui tem um desenho que mostra isso, ó. O navio colocando o cabo no fundo do oceano. De modo que esse cabo, essa aqui é a rede de interconexões dos cabos submarinos, e são eles que conectam as redes das nações inteiras, formando a internet, a rede mundial de computadores que a gente conhece hoje. Tá? É uma curiosidade aqui para ficar ligado do que é a internet, né? Mas ela é interconectada, é a infraestrutura física que interconecta essas redes, mas sempre seguindo esse diagrama aqui. Ou seja, no final das contas, seus computadores formando uma rede, os seus devices formando uma rede, uma interconexão entre eles, e essa rede conectada dentro de outra rede, que está dentro de outra rede, que todas essas redes estão conectadas juntas e isso forma a internet, basicamente. Beleza? Eu separei aqui uma imagem também, ó. Essa aqui é uma imagem de um pedaço da internet, das redes interconectadas. Então aqui você vê, por exemplo, nesse zoom aqui, cada conexão dessa, por exemplo, equivale a 2 endereços de IP. Os endereços de IP é o endereço digamos, de um ponto da rede, de uma máquina na rede. Então, isso aqui é um pedaço, é assim que se parece a internet, né, no final das contas. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa que eu separei foi isso aqui, ó. Aquela imagem ali é mais antiga. Essa aqui é mais atual. Então você vê que é uma rede altamente densa de conexões, né, da internet. Então assim, você tem redes gigantescas que estão aqui, que se conectam a outras gigantescas e assim segue. Então hoje a internet ela é imensa, né? Esse site aqui ele mostra também as conexões dos cabos submarinos, uma visualização que ele dá aqui também. E também tem esse aqui, ó. Esse aqui é legal, que é interativo, tem é um globo, né? E esses cabos verdes são os cabos submarinos, esse aqui é atual, nos dias de hoje é assim, tá? E essas bolinhas azul aqui, azul escuro e azul claro, são data centers, né? Então é basicamente isso. Esses aqui são os cabos que conectam, os cabos submarinos que estão espalhados pelo mundo hoje, que conectam a internet. Esses data centers aqui, eles são
pelo menos esses azul escuro aqui, são data centers de, acho que backbone que se chamam, que é os caras que têm acesso a essa infraestrutura física e distribuem a internet, digamos assim, no final das contas, para os provedores, para os ISP, né? E esses provedores vão distribuir para outros, inclusive, vem vindo numa sucessão de coisas, digamos assim, de empresas ali, até chegar em nós, no nosso provedor de internet local, e a gente ter uma internet de fibra óptica. Então esses cabos submarinos, eles são todos de fibra óptica, né, basicamente. Se existir algum que não é de fibra óptica aqui, eu desconheço, porque geralmente nos dias de hoje é tudo fibra óptica, né. E eles que interconectam a internet mundial, beleza? Tem outro exemplo aqui que é interessante, que é o quê? Essa noção aqui de Perception Actuators, atuadores, percepção, memory. Esse aqui é um diagrama de um agente de IA. Você vê que as noções de percepção, atuadores, memória e um core aqui que processa a representação, a operação lógica aritmética, ou aquilo que é racional, que possui o caráter de racionalidade, de inteligibilidade, está sempre presente, porque essa é a arquitetura, no final das contas, da máquina, né? Eu peguei essa imagem aqui justamente para mostrar que isso é uma tendência comum, tanto na robótica, como a gente viu aqui, os robôs vão estar sujeitos a essas mesmas noções, né? No nível da robótica, assim, de robôs físicos, que no final das contas são inteligências artificiais ali operando, como no nível de um agente de IA, que é uma IA de puro software que está executando dentro de uma máquina ali, por exemplo. Está sempre presente as mesmas noções, assim como nos computadores, nos processadores, né? A arquitetura deles é isso, no final das contas, né? E a arquitetura do próprio computador, ela é isso. Então, peguei essa imagem, o intuito dela era mostrar justamente isso, para dar essa ênfase, né? Mas ok, só para deixar claro a questão da internet, a internet então é isso, tá? É essa interconexão entre todas as redes do mundo, né, por cabos submarinos, né, como a gente viu aqui, que é esse tipo de cabo aqui, né, que interconecta esse tipo de cabo, né, que interconecta as nações com todas as suas redes, de modo que a gente vai ter a possibilidade de transmitir uma representação de uma máquina para outra, certo? E a gente vai ter sistemas de representações, ou seja, sistemas de software que estão espalhados em múltiplas máquinas dessas simultaneamente, e isso tudo age como se fosse um grande organismo, né? São sistemas distribuídos, por exemplo. Beleza? Mas tudo no fundo está se reduzido aqui à representação. A máquina opera isso, e a rede é uma dinâmica dessa operação. A gente pode operar a representação em várias máquinas, variado no tempo, simultaneamente no tempo, de diversas formas. Mas no final das contas, tudo reduz a essa representação, que é o software, no qual a gente vai expressar o software, na verdade, como uma expressão de algo, de uma imagem no nosso interior, certo? Bem, eu só queria mostrar essas outras coisas aqui. Você vai ter várias indústrias que caminham nessa direção, obviamente. Por quê? Porque é uma tendência natural da tecnologia, né? Então você vai ter a Boston Dynamics, você vai ter essa Apptronic. São robôs aqui voltados para te dar um F5 aqui. Para a indústria, para auxiliar aqui na gestão de estoque, etc. Aplicação industrial. Olha lá, o bichinho andando. Os atuadores e a Perception rodando. Ele vai criar uma representação de uma caixa, vai catar essa caixa, né, vai atuar, vai mover, vai estar operando essa representação de modo conjunto. E no final das contas vai ter uma finalidade de auxiliar o ser humano, certo? Eu separei essa empresa aqui porque ela é curiosa. É a Clone Robotics. O que a Clone Robotics faz?
Bem clichê, né? Saiu um tempo atrás uns memes dela. Ela entendendo que essa tendência, então as empresas de robótica estão se aprofundando para criar uma representação profunda que imita o próprio ser humano. Ou seja, um robô humanoide mesmo, mas nesse nível aqui, ó, por exemplo. Então vou pegar uns exemplos dela aqui. Isso aqui, ó. Você vê que é uns movimentos meio louco, mas é legal por quê? Porque eles construíram isso buscando imitar os sistemas do próprio corpo humano, com noções hidráulicas, noções de tendões, as noções do esqueleto humano para ter as articulações ali mais fluida. Então esses movimentos aqui, eles não são movimentos executados por um motor, por exemplo, são movimentos por esse mecanismo todo aqui composto por sistemas hidráulicos, etc. Porque no fundo, se isso aqui funcionasse, esse bicho doido aqui sair andando, e você controla toda essa dinâmica com software, esse é o I/O, esse é o input e output da máquina. E dentro dele você vai ter o que? Você vai ter representações justamente para controlar esse input e output. Mas o que vai estar operando dentro dele é uma representação, né, de aspecto lógico, né, vai estar sendo atuada, operada pela máquina lá no nível da substância material, né? No final das contas é isso, porque a máquina ela opera isto. Tá entendendo? Outro exemplo é isso. Você vê que agora tá exposto aqui as mangueirinhas, tudo pra mostrar. Aqui eles colocaram tipo uma pele, né? Pra dar um aspecto melhor. Olha os movimentos, que interessante. Pulando umas partes aqui. Olha lá. Movimentos interessantes. O legal é saber que isso aqui não são motores de indução. São, na verdade, sistemas que tentam imitar, tentam se aproximar um pouco mais do modo de funcionar do próprio corpo humano. Mas é uma máquina. Tem outros aqui, mas não convém. Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui é da hora também. Vê que eles atuam, interagem com o espaço em torno. No final das contas, o ser humano com a máquina, ele quer construir esse tipo de coisa, né? Aqui outro exemplo maluco. Só que aqui é usando motores, né? Aqui também no outro. Esse aqui também era. Você é louco, cachoeiro. Beleza. Mas qual que é o ponto todo? Olha esse artigo aqui, por exemplo. No ResearchGate, você tem essa imagem aqui que é bem curiosa. Você tem a imagem real, você tem uma imagem digital, certo? E essa é uma das tendências da própria máquina, digamos assim, da tecnologia. Que é você criar uma representação da realidade e manipular a realidade pela manipulação da representação, entende? Isso vai culminar, por exemplo, olha aqui de novo no site da NXP, né? Você tem um carro aqui no Physical Space e tem o carro aqui no Virtual Space. E assim segue. Mundo físico, mundo virtual. E qual que é o lance todo? O lance todo, com uma curiosidade, né? Que além do ser humano, através dessa dinâmica toda da máquina, de você construir uma representação, essa dinâmica aqui, né? Você tem uma representação de aspecto racional operada por uma máquina, por um dispositivo que opera isso no âmbito do ser. Você tem as noções sempre presentes de representação, memória e processamento lógico. E de você ter essa noção de entrada e saída,
qual que é o lance todo? O lance todo é que o ser humano, com esse tipo de arquitetura, com a própria máquina e com o software, no final das contas, ele tenta construir representações das coisas, né? Isso vai culminar, por exemplo, na noção de cidades inteligentes. E aqui já começa a entrar em coisas que eu tenho várias discordâncias, inclusive, tá? Só pra deixar claro, eu tô mostrando justamente para dar uma visão geral das coisas que existem, beleza? Você vai entrar aqui em noções de cidade inteligente, onde a ideia toda, em resumo, é você criar representações de várias coisas das cidades, controlar isso tudo automático, com inteligências artificiais, com software, com representações e máquinas, né, de todo tipo. E no final das contas tem uma interação humano-máquina em vários níveis da sociedade. Aqui essa imagem que eu tinha separado aqui é interessante porque olha o robôzinho aqui também, ó. Ele tem um robô real aqui. E aí ele vai ter a solda, sei lá, parece que é isso que ele faz aqui. E tem todo um controle disso. Você representa as coisas do mundo físico no mundo digital para que você tenha um controle da coisa, entende? Tipo, é assim que funciona a coisa toda. Deixa eu ver outra coisa que eu queria mostrar aqui. Vamos combinar até numas maluquice Chapadovski. Por exemplo, como essa daqui, ó. Tem um projeto chamado IOWN da Nippon Telegraph, NTT. E junto com outras empresas, com a Intel, empresas grandes, eles propõem um projeto que é esse aqui, que pra mim é um projeto muito esquisito, mas minha opinião. Mas eu acho curioso que eles propõem isso aqui, ó. Eles propõem uma rede, os pilares desse projeto é esse aqui, ó. Eles propõem uma rede fotônica altamente otimizada e propõem esse conceito aqui de Digital Twin Computing. E esse outro aqui, mas vamos pegar esse Digital Twin Computing, que é a página 3 aqui. E olha só o tipo de coisa que eles vão dizer. Vou traduzir aqui, fica mais fácil. Ó. Duas abordagens para a expressão digital do estado interior dos humanos. Vamos ler esse trecho aqui, só para a gente ter um ponto aqui. É importante observar que um gêmeo digital humano, na computação de gêmeos digitais, pode fornecer não apenas uma representação digital do estado externo dos humanos, mas também uma representação digital do estado interno dos humanos, incluindo sua consciência e pensamentos. A maluquice. Existem duas abordagens principais para atingir um objetivo tão difícil. A primeira abordagem é emular as habilidades humanas usando computadores e repetir esse processo para aproximar-se cada vez mais das qualidades humanas. Entendeu? Outra tecnologias para reconhecimento de som e voz, para comunicação, para conversação, são bons exemplos de como essa abordagem pode progredir. A segunda abordagem, que pode ser chamada de abordagem definitiva, consiste em clarificar fisiologicamente o cérebro e o corpo humano e transcrever os resultados para o computador. Ou seja, captar a nível fisiológico o cérebro e criar uma representação disso dentro da máquina. Muito progresso foi feito nesse campo, que é representativo da neurociência, e resultados de pesquisas foram produzidos que podem ser usados para fins de engenharia. Nosso plano é trabalhar em direção a essa representação digital de humanos, utilizando os melhores elementos dessas duas abordagens. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque aí você vê as maluquices que ocorrem, né? Claro que esses caras que provavelmente escreveram isso daqui, dado esse tipo de ideia, eles são materialistas, né? Eles realmente acreditam ser possível você construir uma representação da consciência e pensamentos. Não sabe nem o que é consciência e talvez não entendam nem de fato o que são pensamentos, né? Para querer reduzir a consciência humana a uma representação digital dentro da máquina, que é uma maluquice. Eles tão esperançosos, né? Propõe duas abordagens. Uma é, já que nós não sabemos que, como se dissesse assim, né? Já que nós sabemos que, tipo, a gente sabe que não consegue fazer isso, vamos construir uma aproximação e vamos melhorando ela até ficar top. E a outra é, não, vamos aprofundar na física do cérebro e tudo, e vamos entender isso aí, e vamos criar uma cópia, transcrever esses resultados para a máquina, criando uma representação tipo do cérebro dentro da máquina, né? Então você vê que combina até em maluquices, mas
até compreensíveis. Por quê? Porque esse pessoal, eles não têm uma cosmovisão adequada, né? Provavelmente eles são materialistas e eles acabam chegando nesse tipo de noção, achando que pode realmente, sei lá, né, falando de outra forma, pegar a consciência ou a alma humana, né, a pessoa, o eu, sei lá o que eles entendem por consciência, e que representar isto na máquina, né? Mas é maluquice. Mas você, bem entendido, né? Você, digamos assim, você até entende eles, entende até a maluquice deles, né? E entende que isso aqui é literalmente uma impossibilidade metafísica e ontológica. Isso não vai existir nunca, né? Claro que assombra um pouco a noção deles quererem se aproximar disso. Quais seriam os efeitos disso, né? Que aí é outra história e já nós entramos nas teorias da conspiração e nas coisas mais cabulosas. Mas é bom saber que isso aqui existe. É bom saber que esse pessoal da indústria, eles realmente acreditam nisso, tá? Eles são materialistas mesmo, eles acreditam que pode ser feito um clone da consciência humana. É tipo uma pessoal talvez tecnognóstico ou tecnocrata, não sei. Aqui rola de tudo. Então assim, mas de todo modo, a gente vê claramente que o tom desse tipo de ideia, que é de querer construir uma representação do próprio ser humano. Então, e você entende que de fato, o porquê eles pensam assim, né? Porque no final das contas, o que acontece, né? Você pode expressar uma representação dentro da máquina, né? E aí esse negócio é tão potente que, tendo uma cosmovisão errada dos seres, eles acabam, por exemplo, sendo materialistas, né? Eles acabam querendo exercer, digamos assim, no final das contas, o que move a expressão, a construção das representações dos softwares. O que move esse pessoal ao realizar isto é justamente a cosmovisão deles, que é uma cosmovisão materialista. Então eles acreditam que isso é possível. Quanto que nós somos católicos, né? Nossa cosmovisão ela é alinhada com Deus, né? Porque nós somos católicos. Nós sabemos que isso é totalmente impossível, né? No entanto, a gente não nega essa realidade, né? A realidade do que é de fato uma máquina, da possibilidade que se tem de construir, de expressar uma representação dentro dela, e de que isso é uma coisa muito rica, como a gente vai ver nos próximos vídeos, entende? E de que isso é uma expressão dessa imagem interior, dessa representação que existe no interior do ser humano, né? Que a gente já opera naturalmente desde que o homem é homem, né? Não, desde o início dos tempos, desde que Deus nos fez, né? Certo? Mas é isso, eu tô mostrando tudo isso para que a gente tenha uma visão geral aí de onde a gente vai entrar, que é no âmbito do software, certo? Que é dentro da máquina. A gente vai utilizar da máquina, a gente vai programar, a gente vai construir sistemas de software. E quando a gente constrói um sistema de software, executa ele, conforme a gente for vendo, a gente na verdade vai estar passando por tudo isso. Então, por exemplo, quando você constrói um sistema e ele está lá no servidor, lá na Europa, né? Por exemplo, cadê a Europa? Aqui. Está ali na Europa, por exemplo. E aí a gente aqui do Brasil acessa. Como é que eu acessei? Como é que eu puxei? Porque a representação, o software, estava lá dentro de um computador no data center da Europa. E como é que eu estou aqui no Brasil aqui? Eu acessei aquela representação aqui pelo meu computador local, presente aqui na minha frente. Então a gente vai entender que isso passa pelos cabos submarinos, que tem o protocolo de rede, os protocolos de rede, o TCP/IP, os protocolos de nível mais abstratos, que são em cima desses protocolos de nível mais baixo. São, por exemplo, esses níveis acima são os protocolos HTTP, por exemplo. A gente vai entender conceitos de API, de interfaces e da interconexão entre sistemas de software e como que pode um sistema de software existir em dois locais ao mesmo tempo. Isso tudo compõe um sistema único dentro. E isso subsiste, digamos assim, está presente nessa rede toda, espalhada nessa rede que é a própria internet, que é interconectada assim pelos cabos submarinos. E a gente começa a ver que os sistemas de software são muito ricos, na verdade. E que o software é uma expressão humana muito rica e pode ter finalidades muito amplas, né? Por exemplo, como essas que a gente viu, da construção de robô para aplicação industrial, por exemplo, né? Ou até chapações muito loucas, como essa aqui, de querer ter uma aproximação da construção de uma máquina que é humanoide mesmo, ao ponto de imitar o sistema nervoso, assim, a ponto de imitar o sistema muscular humano, né? A ponto de imitar, tipo, o esqueleto humano.
E tem aplicação ampla de indústria, aplicação doméstica, etc, né? Enfim, e isso é nisso que consiste o software, a máquina e a internet no final das contas. E essa dinâmica toda de você poder construir uma representação de uma realidade, né, de uma maneira tão boa, culmina em noções como essas, até noções completamente chapadas, malucas de projetos assim, que você pensa, cara, isso é um projeto globalista, que maluquice é essa? Esses caras estão falando sério? Você fica até meio assim, mas existe, tá aí, né? Por exemplo, esse é o site da NTT, pode ser acessado, pode ser lido lá por qualquer um. Eles mesmos estão dizendo, entendeu? Simplesmente é assim. Da mesma forma que tem um conceito de cidades inteligentes, Smart City, Smart City, sei lá, eu não sei falar inglês, mas que tem esse conceito de Digital Twin, que é o gêmeo digital, que é o que eles estão falando aqui, né? Que é aqui, ó, um dos pilares dele também, Digital Twin, que aqui eles estão aplicando no âmbito do ser humano mesmo, que é o que eles querem, eles são explícitos no interesse deles. Mas se você pesquisa por Smart City, Twin Compute, você vai achar vários esquemas. Por exemplo, a China mesmo, ela vem aplicando isso, que é você construir representações digitais de tudo quanto é aspecto da cidade. Inclusive, muito provavelmente, né, o próprio sistema chinês, ele é uma aplicação disso tudo, né? Onde você constrói uma representação das pessoas que estão caminhando. Eu não sei como é que é, porque eu nunca parei para estudar, mas eu tenho uma lembrança de ter visto que o sistema chinês, ele captava o rosto de uma pessoa. E aí, em cima daquilo ali, ele criava um ID. Entende? Se ele nunca viu aquela pessoa, se ele viu uma vez, ela já tem um ID, que ele capta um padrão dela. Então, se ele vê ela e reconhece o mesmo padrão em outro lugar, então aquela pessoa que estava em outro lugar está vinculada na mesma entidade ali dentro do sistema, sabe? O sistema consegue unificar e criar uma entidade que é a entidade que representa a própria pessoa na realidade. Independente se o sistema captura ela numa câmera aqui num bairro periférico ou captura lá no centro, ele correlaciona, ele sabe que se trata da mesma pessoa. Sabe se ela está andando na faixa de pedestre certa, etc e tal. E vai dando nota, vai criando score do comportamento humano e vai cair numa maluquice de um simulacro demoníaco no final das contas, né? Então assim, você tem aplicações de cidades inteligentes que podem ser pervertidas e usadas para o mal mesmo, entendeu? E você tem as aplicações de criação de... Aqui, cadê? Deixa eu achar de novo. Aqui, né? Criação desse conceito que está no fundo dessa noção de gêmeos digitais, de Twin, Digital Twin, Twin Compute, que é a digitalização de uma coisa que pode ser usada para aplicações obviamente boas, né? Como na indústria, por exemplo, sei lá, fabricação de carro, né? Como é bom ter um carro, né? E muitas outras coisas, né? O próprio computador, que é manufaturado, né? Então, assim, todos os bens que a gente consome, que foram produzidos pelas indústrias, boa parte disso, com certeza, foi dentro dos processos ali, a manipulação das coisas, né? Foram feitas em cima de noções assim, onde você criou uma digitalização, uma representação digital da coisa e operou ali, né? Senão não era nem possível a gente ter essas coisas. Então, óbvio que isso tem finalidades boas, mas também tem finalidades extremamente bizarras, né? Como essa mesma da IOWN, que muito provavelmente aqui motivado por uma cosmovisão materialista, eles realmente acreditam ser possível você criar um clone da consciência humana dentro de um hardware, o que é bizarro, né? Assim, você propôs como uma piada, tudo pode ser engraçado, mas você propôs seriamente isso, e aí você tem Intel e empresas monstruosamente gigantescas, multinacionais envolvidas como a Google, etc. Aí você começa a ficar meio assim, pô, ou todo mundo tá louco, né? Ou sei lá o que, né? Mas enfim. Bom, pra finalizar tudo aqui, eu acho que com isso a gente tem uma visão geral um tanto interessante do que é o computador, do que é a máquina, do que é a internet, né, do que é essa representação chamada software, qual é a arquitetura base que está sempre presente, que se reflete, a gente vai ver principalmente isso no software, se reflete no nível de sistemas de software, como também vai ser refletido a nível do próprio hardware físico, da própria máquina de computar, de calcular ali como é o processador, a CPU, a GPU, e que se expressa, o mesmo conceito se expressa no âmbito dos agents de inteligência artificial, como na robótica, né? E nas noções aqui
digital twin no final das contas. Essa digitalização, ou como querer chamar, mas no final das contas, essa ideia de você criar uma representação e atuar essa representação por uma máquina, operá-la no âmbito do ser, né? A representação é atuada pela substância material e essa representação é de caráter lógico, de caráter racional, matemático, muitas vezes, né? Obviamente, essa ideia toda é a ideia, no final das contas, que está por trás do que é software e hardware, entende? E no final das contas é isso que a gente vai acabar explorando aqui nos próximos vídeos. A construção de softwares, que vem a ser o que? Pra gente aqui, vem a ser a expressão dessa imagem interior nossa através da construção de sistemas de software. Sendo o software um tipo de arte pra gente, certo? Então acho que é isso, e com isso dá pra ficar claro então. Então a gente tem deixar esses dois diagramas aqui, ó. Esse que representa a relação da nossa cosmovisão inicial do primeiro vídeo com essa noção toda da máquina e do software. E esses dois aqui, ó, o software e o hardware, né? E essa noção aqui, ó, de entrada e saída, representação, memória e processamento lógico, esses conceitos, certo? Mas o ponto central é isso aqui, ó, porque no fundo tudo vai sair do nosso interior, certo? Então se a gente construir sistemas ordenados, o que vai sair aqui são sistemas ordenados, entende? Se a gente buscar ser católico, os sistemas de software que a gente for construir, eles vão ser orientados ao bem, agradar a Deus, vai ser orientado a Deus, no final das contas, né? Como a gente vai ver como que isso é totalmente possível nos próximos vídeos, vamos dar vários exemplos disso e vamos ensinar programação e como que constrói sistemas dentro dessa dinâmica, dentro dessa óptica toda, que é assim que eu entendo o software, que eu acho que é o jeito mais adequado de ensinar o que de fato é um software, né? Ainda mais tendo em vista que nós estamos numa era tecnológica, digamos assim, né? Na era do computador, né? Então a compreensão, pelo menos a compreensão que eu considero a linha mais adequada é essa, sabe? Enfim, é basicamente isso. Nisso consiste o software e a máquina, né? E é assim que se relaciona, no final das contas, essa noção nossa de imagem interior aqui, né? Com a expressão no nível do software. Beleza? Então é isso, galera. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo, hein? Valeu, hein? Fica com Deus. Falou!